sobre a montagem do elenco, eu acho que esse tópico também é importante, porque o Alexandre Galo tem muitas críticas e questionamentos à montagem do elenco e a jogadores que ele trouxe, e eu fiz esses questionamentos quando ele esteve aqui também na entrevista que a gente fez com ele de forma exclusiva. Só que, de elogio, eu sempre pontuo aqui que no pouco tempo que ele teve para montar o elenco atual, desde o início da temporada, ele montou de forma boa, porque os acertos foram de João Schmidt, de Gil, de Juliano, de William Bigode, que ajudou no elenco, de Guilherme, de Aderlan, né? Claro que algumas... Até o Brazão. E algumas contratações foram equivocadas e absurdas e erradas. Foram. Patrick, o Morelos foi anterior, contratação em definitivo do Rainer também, mas eu acho que em curto espaço de tempo ele conseguiu montar. O Pedro trouxe de forma exclusiva na semana passada que o Galo será mantido para o ano que vem e a montagem do elenco será dele. Eu acho que deve ser delegado não apenas para ele, porque uma divisão de tarefas deve ser feita, porque é um trabalho muito árduo você desmontar um elenco, porque precisa desmontar. Temos jogadores que você precisa dispensar, arrumar clube, negociar, os que voltam de empréstimo em janeiro e os que voltam em junho também, já projetar quem volta em junho. Agora tem o Brax então, e os analistas tem o Brax também. Que o Brax trouxe. Um precisa desmontar ou alguns precisam desmontar o elenco e outros montar outro elenco. Por isso que o Santos, eu acho que hoje está no zero, porque não tem técnico, não tem um elenco definido, não tem uma forma de jogar, não sabe como começa a temporada. O que dá para ter certeza é de que o Santos vai começar um ano difícil. É um ano difícil. Eu tenho essa convicção. Mas dentro do que você está falando, na Série B, era muito mais difícil montar, porque ninguém queria vir jogar. Sim, tinha esse empecilho. Isso eu falei aqui diversas vezes. A prova disso foi a última Copa do Brasil esse ano garantido. A última janela. A última janela, o Santos precisava de jogador e ele foi contratar na última semana aquilo que sobrou da xepa. E poucos ajudaram, agregaram. Nenhum. O Wendel. Porque o Yusufa veio no final, o Biliars veio, o La Quintana não disse para o Renan não jogou, machucou. O Wendel que chegou foi o Wendel e só o Wendel. Só o Wendel que ajudou. E o Luan que acabou. Mas que quase nem jogou. Também quase não. Mas é uma segurança ali, mas né? Mas o Luan daquele perfil de ex-jogador do Santos. E já pensando no outro ano. Perfil de ex-jogador do Santos. Por quê? Ninguém queria vir. Sim. E você não tem dinheiro, você não tem projeto, você não tem visibilidade, é difícil. Esse ano, 2025, você tem uma Série A. Você imagina ter um budget maior, um orçamento maior. Então você vai ter mais tempo também para montar. Você já vai ter jogadores na terceira fase da Copa do Brasil. Que são mais interessantes. Porque eu falei aqui, eu como jogador preferia jogar no Santos na Série B do que no Criciúma na Série A. Do que no Juventude na Série A. Mas alguns empresários, alguns jogadores não têm esse perfil, não pensam dessa forma. Eles querem jogar a Série A, nem que sejam rebaixados. É melhor jogar no Santos e ser cabeça de cartaz na Série B ou no Atlético Goianiense? Entendeu? Fazer 30 pontos ou fazer 70? Entendeu? Mas agora o Santos volta ao cenário, volta a ter projeção, volta a ter Copa do Brasil, só que, que eu falo, isso vai precisar de Omar, por exemplo, vamos lá, uma pergunta que dá até pra gente debater isso. Nesse ano, desde o início da Série B, desde o início do ano, já sabia que o Santos ia jogar a Série B, desde o dia 6 de dezembro do ano passado. Uma pergunta que foi feita aqui, que eu confesso que naquela época eu tinha a mesma resposta que eu tenho hoje. É um exemplo de um clube específico, que é menor que o Santos, mas que ultimamente é muito mais relevante do que o Santos. Depende do contexto de cada jogador, de atleta para atleta, mas onde é mais interessante você jogar hoje, no Fortaleza ou no Santos? Mas infinitamente mais no Fortaleza. Óbvio que é no Fortaleza. E dizendo, claro, nas particularidades. A não ser que o jogador tenha um histórico no Santos, que ele realmente queira, por ou amor à camisa, ou por dedicação, ou por alguma dívida de gratidão, que cada vez é mais raro no futebol, ele escolhe o Santos. Isso não é desrespeito, isso é tratar com a realidade os fatos, porque o Fortaleza tem se classificado a competições importantes de Sul-Americana e Libertadores constantemente. Finalista recentemente, perdeu para a LDU. Mas eu vou falar, se a gente fizer uma análise, uma avaliação do elenco do Fortaleza, são todos jogadores renegados aqui embaixo. Então, a folha é menor que a do Santos. No eixo Rio-São Paulo. E a folha é menor que o time João Ricardo, goleiro, foi rebaixado com a América. O Felipe Jonathan foi dispensado do Santos. O Marinho saiu do Flamengo. O atacante lá do Palmeiras, Breno Lopes. Saiu Santos queria o Breno Lopes, ele foi pro Fortaleza. O Pikachu foi
escorraçado do Vasco. Você vê que são jogadores que não estavam no cenário do eixo Rio-São Paulo. E o treinador? O treinador foi o Achado. É o que faz a diferença. Mas esse cara, ele se mostrou fiel ao Fortaleza, porque ele teve Muitas vezes. muitas propostas. Sim. Todo mundo foi atrás dele. O Santos foi, o São Paulo foi. Corinthians foi. E ele não Atlético. saiu do projeto. Confia no Entendeu? projeto. Então, isso é uma organização. E o fato maior, que é muito importante de ser realçado, ele passou um ano lá, todinho na última colocação da primeira divisão, da Série A. Briga com torcida, protesto. E eles ficou. mantiveram o trabalho.